observa ainda que muitos, apesar disso, deixaram de pensar por conta própria, visto que postam todas as suas ideias nas redes sociais, sem se darem conta da possibilidade de se construírem mentiras, as quais distorcem as conclusões daqueles que baseiam o nível de existência nas interações virtuais. Ah, que beleza, hein? E eu te pergunto, o texto 2 não está mais completinho que o 1? Eles dizem a mesma coisa, falam sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, dá para perceber que os dois partem do mesmo texto, a informação central dos dois textos ocorre, mas a segunda proposta, certo? Ela é um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais detalhista. Ou seja, ele soube selecionar melhor elementos do texto básico. Essa seleção prévia, ela precisa ser muito bem feita. Não posso selecionar tudo que eu vejo no texto, mas também não posso selecionar de menos. Posso selecionar pouco. Tem que ter bastante cuidado e critério na hora de selecionar as principais informações do texto que você vai fazer o resumo. Tranquilo? Seu texto ficou parecido com o primeiro? Parecido com o segundo? Então veja, o segundo tem uma nota mais alta que o do primeiro, com certeza. E aí a gente consegue ter um padrão e ter uma ideia do porquê que você tirou essa nota que você tem na sua mão. Beleza? Calma. O primeiro texto só que está fazendo. Tem muita coisa pela frente ainda. Vamos lá? Ó, suar a camisa, suar os dedos e bora lá escrever redação. Até a próxima. Vai. E aí, gente? Gostei, Vanessa. Alguém sabe fazer resumo direito? Eu achei interessante, foi o tema. Ficou parecendo que você tinha falado robô. Aham. Dúvidas? Nossa, e eu achando que fazer resumo na escola era o trem mais fácil. Pois é, que passava só o marca-texto. Nossa, 5 páginas vai fazer em 10. Isso aí. Isso aqui eu já falei, né? Vamos retomar aqui, é o mapa. Padrão 1, compreender a proposta de redação, parte 2. Use a coletânea de textos. Nós vimos isso na aula anterior. Para te ajudar a usar sinônimos do tema para colocar na sua redação. A Vanessa, você coletânea... voltou para os slides? Voltei. Ah, tá, porque não tá aparecendo. Não? Não. Então, deixa eu tirar aqui. Na verdade, gente, eu queria corrigir com vocês. Era a redação que eu passei com o tema. Na semana passada. Não quero isso. Está ainda na página do Nosé? Ainda tá na página, Vanessa. Voltou. Aqui. Fechou. Agora tá na gente. E o meu tá dando um eco aqui. Deixa eu ver se eu volto lá. Certinho? Agora foi, Certo. agora foi. Pode dar certo. Isso aí. Então, bora lá. Eu não quero isso aqui agora, Google Meet. Padrão 1, compreender a proposta de redação, parte 2. Isso aqui, gente, o resumo já ajuda vocês a compreenderem tudo. Use a coletânea de textos para te ajudar a usar sinônimos do tema para colocar na sua redação. A coletânea lhe indicará qual abordagem o avaliador espera de você. Mas se você não sabe nada sobre o assunto, olha a pergunta aí que vocês, alguns, fizeram para mim na primeira aula. Esses textos ilustrarão do que se trata e isso vai te ajudar a ter ideias. Qual o estilo dos temas do Enem? Para saber, basta olhar as edições passadas. Os temas do Enem são sociais, temas que envolvem vários agentes da sociedade para ter gama de discussão. Atemporais,
Não necessariamente que ocorreu no ano ou no ano anterior, mas algo que em algum momento foi amplamente discutido, principalmente em TV aberta nacionalmente. No Brasil, por se tratar de uma prova nacional, costuma ter problemas que envolvem o nosso país como um todo. Mas, o que eu disse para vocês, não me recordo muito bem se eu disse na aula passada ou na retrasada. O Covid foi só no Brasil? Não. Não, ele foi no mundo inteiro. Então, pode-se perguntar coisas relacionadas a outros países, mas jogando mais para o Brasil? Pode. E vocês podem fazer referências a outros países que, por exemplo, vai que a vacina dê certo, né? E ela vai ser lançada primeiro na Rússia. Ah, então, ela vai chegar aqui no Brasil, nas capitais, né? Pessoal que tiver dinheiro, chegou em São Paulo. Eles vão sair daqui e lá em São Paulo vacinar. Ou vocês acham que eles vão esperar chegar em Belo Horizonte? Aí vai começar a guerra, Vanessa. Pois é. Aí vem o quê? Capitalismo. Isso aí. Estruturas prontas que mostram ao corretor que você entendeu o padrão 1. Sendo assim, faz-se necessário discutir sobre assunto da proposta. Isso vem no primeiro parágrafo, ou seja, no spoiler, aonde lá em cima. 2. O assunto. Assunto da proposta está em questão devido ao. Isso aqui já são dicas, tá, gente? De estruturas prontas que vocês podem fazer. 3. Ao falarmos sobre assunto da proposta, tá vendo as reticências? Percebemos que isso aqui é para qualquer tema, viu, dona Lívia? 4. Desde X, né, o tempo lá, o assunto da proposta de novo, vem sendo discutido. 4 propostas que vocês podem colocar, né, se vocês não souberem como estruturar. Isso aí vocês podem copiar. Quer que eu espero? Vocês vão tirar um print? O que vocês vão fazer? Uai, espera um pouquinho que eu tô copiando, fazendo favor. Você está copiando da 1 a 4? Eu já tô na 3 já. Então é rapidão. Ah, beleza. Quem não sabe, quem tiver no notebook aí ou no computador, fazer o print de página, tem um desenho da Microsoft aí, do lado esquerdo. Vocês vão apertar ele junto com Shift e o S. Todos os 3 juntos. Aí dá para fazer o print. Oi. Eu e as meninas, a gente vai ter que sair agora, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela presença. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijão, tá? Boa noite. Depois vocês entram no canal para vocês terminarem de ver. Beleza. Tá? Boa noite, queridas. Beijão. Bora lá. Olivia, desculpa, terminou de copiar? Terminei sim. Ô, Vanessa, Oi. aí você acha interessante a gente entrar, por exemplo, assim, sendo assim, faz necessário discutir sobre. Aí vamos falar, por exemplo, trabalho aqui no Brasil. Aí fala, tananã, tananã. Aí você já acha que a gente pode entrar com uma alusão histórica ou uma referência? Se ou você não? tiver certeza e encaixar assim, pode. E encaixar. Porque a primeira parte, Lívia, você tem que deixar no ar a introdução. Certo? Você não pode dar assim, uma explicação tão grande, porque senão ninguém vai querer ler sua redação, já vai saber o que fala lá na introdução. Eu te aconselho fazer isso no primeiro desenvolvimento. Ou também pode fazer depois da alusão, né, Vanessa? Isso, ou depois da alusão. É isso. Muito obrigada, gente. De nada. Padrão 2. Estrutura de um texto dissertativo argumentativo.
Neste padrão, o que o corretor está buscando é verificar se você sabe escrever no gênero textual exigido pelo Enem. Se souber, vai ganhar os pontos. Se não souber, com certeza vai perder. Ao perceber que você escreveu o seu texto nesse formato, ele irá para a leitura do texto. E, nesse momento, irá procurar elementos que fazem parte de uma dissertação argumentativa, como tese, argumentações e a conclusão do seu ponto de vista. Como demonstrar ao corretor o padrão 2? Ao pegar o seu texto, a primeira coisa que ele vai olhar é a distribuição dos parágrafos. Nesse momento, o corretor espera encontrar uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão, óbvio. Ao perceber que você escreveu o seu texto nesse formato, ele irá para a leitura do texto e, nesse momento, irá procurar elementos que fazem, isso aqui ficou errado, parte de uma dissertação argumentativa como tese, argumentações e a conclusão do seu ponto de vista. Dúvidas até aí? Tenham todas e me perguntem. Padrão 2, estrutura de um texto dissertativo argumentativo, parte 2. 1. Alguns requisitos, da dissertação argumentativa. Direcionar o texto a um leitor universal. Isso aqui é importantíssimo, viu, gente? Você precisa falar sobre conceitos amplamente conhecidos e em uma linguagem que possa ser facilmente compreendida. Isso aqui, ó, tem muita gente que cai na bobagem, de escrever palavras que não sabem o significado. Ah, mas eu achei essa palavra bonita, eu vou colocar ela lá na redação. Antes você colocar uma palavra pequena de entendimento de todos do que você fazer isso. 2, formalidade. O leitor não é o seu amigo. Por isso, demonstre a formalidade necessária, sem o uso de palavras como seu, você. E lembre-se, o texto é destinado a um leitor universal, ou seja, qualquer pessoa vai ler ele. Por isso, nada de se referir diretamente ao corretor. 3. Norma culta da língua portuguesa. Como foi dito, deve-se utilizar a norma culta da língua portuguesa, tomando cuidado com erros gramaticais e ortográficos e não utilizar gírias e outros sinais de informalidade. Gente, essa formalidade aí, o 2, me fez lembrar uma coisa. Vocês se lembram de uma redação do Enem, que a pessoa começou a escrever direitinho e lá no meio ela colocou como se faz um miojo? Não. Sério isso? Vocês já viram essa redação? Não. Vocês vão procurar então na internet depois. Pérolas do Enem. Pérolas da redação do Enem. Para agradar o corretor. Eu já ouvi falar que teve uma receita de miojo que ganhou 1000. Eu fico pensando, como é que a pessoa... apesar que é miojo... Receita de quê, Fran? Eu já ouvi falar de gente que escreveu receita de miojo que ganhou 1000. Do miojo? Ó. Não. Então esse é mentira, fake news. Não, são pérolas do Enem. Aí o que é? É o desespero da pessoa. Chega lá, não consegue escrever o que leu lá na proposta de redação, enrola, vai escrever a receita do miojo. Eu vou levar de bolo. Você vai levar. Cacete, se você fizer isso. O que não fazer em uma dissertação argumentativa? Usar construções na primeira pessoa do singular. Qual a primeira pessoa do singular? Eu. O texto dissertativo argumentativo é impessoal. Por isso, não deve apresentar construções como eu acredito, minha opinião, eu acho,
todos concordam, etc. Aí o todos já vai lá para o pronome nós. Caso seja necessário, prefira construções como nós, nossa, etc. Gente, esses pronomes são os que mais dão certo. Porque aí você está falando de um modo geral. E a redação é impessoal. Mas o ideal é evitar ao máximo. 2. Indicativos de incerteza. O seu objetivo é convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Por isso, nada de eu acho, talvez, e outras indicações de que você não sabe o que está falando ou de que não há um argumento sólido para defender o ponto de vista escolhido. 3. Ficar narrando ou descrevendo e esquecer de desenvolver argumentos. Famoso encher linguiça. Você pode, sim, usar de estruturas descritivas ou narrativas na dissertação, mas o foco é a argumentação. Então, não se perca contando histórias. Fique em mostrar seu ponto de vista. Deixa eu ver se o padrão 3 tem a parte 2. A gente vai ver até o padrão 3 e encerra de hoje, tá bom? Padrão 3, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Terceiro padrão, domínio da modalidade escrita formal, é o principal responsável pelo bom cumprimento da competência 1. Aí, ó, quem é agarrado à competência 1, presta atenção. Garantindo a pontuação total nesse quesito. Não seguir a norma culta dá margem para o surgimento de ambiguidades e mal entendidos. Como resultado, é possível que o avaliador da prova entenda exatamente o oposto do que você quis dizer. Como demonstrar o padrão 3? Para demonstrar ao corretor que você compreendeu o padrão 3, não tem outro jeito, é só escrever na norma culta da língua portuguesa. Para escrever corretamente na norma culta, preste atenção e estude os seguintes aspectos: gramaticais, concordância verbal e nominal, flexão dos nomes e verbos, pontuação, regência verbal e nominal e colocação pronominal. Eu mandei no grupo de vocês toda a matéria de língua portuguesa. Tem tudo isso aí nos mapas lá. Escolha de registro. Adequação à modalidade formal, isto é, ausência de uso de registro informal e ou de marcas de oralidade. Escolha vocabular. Emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e apropriadas para o texto. Dúvidas aí, gente? Competência 1 é fácil. Padrão 3. Demonstrar domínio da modalidade, já é a parte 2, né? Escrita formal da língua portuguesa, né? De novo. Além dos citados acima, é muito importante que você estude o último acordo ortográfico de 2009, para estar ciente das mudanças que aconteceram. Tem muita gente que ainda escreve errado, se engana, tá? Embora todos esses aspectos sejam importantes, não é preciso se desesperar. Não significa que se você se esquecer de um acento ou errar uma vírgula, o corretor vai tirar todos os seus pontos. Tem muita gente preocupado com o excesso de vírgula ou a falta, né? Inclusive, é possível tirar a nota total nessa competência, mesmo se cometer algum erro, desde que ele seja pequeno e excepcional. Veja na tabela retirada da cartilha de participante da redação do Enem. Principais marcas de oralidade para estudar e não errar na redação. Canto esquerdo. Tá bom. Tá errado. Qual que é o correto? Está bom, está bem. Ok. Errado. Esse ok aqui, ó, em inglês. Ok. Correto. Cadê? Errado. O correto. Onde está?
De repente, junto. Ah, isso aqui me dá até dor no umbigo. Errado. De repente, é separado. Correto. Com certeza, junto. E com N aqui ainda. Errado. Com certeza, é separado. Correto. Nada a ver. Isso aqui é haver do verbo existir. Errado. Qual que é o correto? Nada a ver. Tiver. Errado. Correto? Estiver. Pra. Errado. Correto? Para. Num. Errado. Correto? Em um. Pro. Errado. Correto? Para o. Né? Errado. Correto? Não é. Tomara. Errado. Olha aqui. Correto? Espero que. Bastante. É errado. Muito. Correto. Bastante é mais do que muito. E generaliza. Certinho? Meus amores. Fechar isso aqui. Parou a apresentação. Isabela. É sempre necessário apresentar 2 argumentos na introdução para o desenvolvimento? 1 e 2? Não. Você não apresenta 2 argumentos na introdução. Você apresenta 2 argumentos, Isabela, no decorrer da sua redação. Então, depois da introdução, tem o primeiro desenvolvimento, que é um argumento, e depois o segundo. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Podem ligar os microfones para a gente conversar. Gostaram da aula de hoje? Não falou ligar o microfone, mas tá tentando resolver na hora. Eu tô numa saudade de conversar. Então vamos conversar um pouco. Não, da gritaria da escola. Vem aqui para casa, você olha a Melina, você vai ver mais gritaria. Às vezes vai ser professor, não é, Marco Antônio? É Bate mesmo. na boca, você bate na boca. O que você tem contra? Nada, mas eu não quero. Isso é bullying, Eu tá? faço ainda sair até preso. Gente, vou parar a gravação então. Depois, se vocês quiserem continuar, a gente conversa mais. Muito obrigada pela participação de todos, tá? Vamos ver se vocês ajudam a trazer mais colegas para a salinha. Igual hoje foram... 8. Não, as meninas saíram 11. Certo? Ainda pode mandar a redação da grávida? Pode, porque eu vou corrigir ela com vocês. Ao vivo e a cores, com o Noslen, que é uma... Gente, pelo amor de Deus, não divulga meu nome não, porque o trem tá feio de redação. Que, Lívia? Não divulgue meu nome não, que o trem tá feio. Não. Divulgo não. Que é secret. Adoro me seguir.